Era o que faltava, né? Os jornalistas não poderem acompanhar esses que são momentos importantes, né? E que demandam, claro, uma cobertura intensa aí em todo o mundo, não só aqui no Brasil, mas também na Argentina e em qualquer país que tenha um novo presidente eleito, principalmente num revés como esse que se espera econômico ali na Argentina com a vinda de Javier Milei. Agora, falando e aproveitando a questão da redução dos ministérios, havia a possibilidade de serem 8 ministérios, acabou sendo 9 por conta do Ministério da Saúde que Milei decidiu não cortar. Mesmo assim, estamos falando de metade dos ministérios que tínhamos ali nos governos anteriores. Isso, de alguma forma, traz uma boa sinalização para quem o colocou naquela cadeira, Dávila? Com certeza. Não só a redução do número de ministérios, mas a redução da hierarquia dos ministérios. Vai cortar assessor, chefe de gabinete. Então, tem uma opção de coisas muito importantes aí que está sendo sinalizado por Milei. É uma pena que esses ventos da Argentina não chegam nem próximo do Brasil, que o presidente continua criando mais ministérios do que reduzindo o número de ministérios, né? E isso mostra o compromisso, uma promessa de campanha cumprida, ou seja, que era o corte de ministérios que a Milei faria logo no início para dar esse sinal de austeridade, de foco em assuntos primordiais e desse corte da hierarquia dentro do ministério. Então haverá um enxugamento dentro do próprio ministério, não é só redução de número de ministros, não. Ô Gani, como é que você vê essa questão da redução dos ministérios? Isso sim entra na promessa de Milei de cortar custos. Agora, reduzir números de ministérios significa diretamente cortar custos ou é preciso ficar de olho nas secretarias também? Não, tem que ficar de olho nas secretarias, em todas as diretorias, nas empresas estatais, enfim, toda a máquina pública. Agora, de qualquer modo, é uma sinalização bastante importante, bastante positiva. Talvez não tanto do modo quantitativo, mesmo aqui no Brasil, mas o aspecto qualitativo, o direcionamento que o governo dá, o exemplo que o governo dá. Então, eu acho que isso foi bastante positivo. E se, de fato, o Milei continuar com esse compromisso de campanha, de austeridade fiscal, acredito que ele vai arrumar aí uma boa parte da economia e a Argentina, a gente torce por isso, porque isso é bom também para o Brasil e, claro, para a própria população argentina poderá voltar a ter um crescimento e uma inflação mais saudável. Eu estou bastante otimista com o governo de Milei. Ô Gustavo Segré, o primeiro escalão é competente? Muito. O primeiro escalão é muito competente, diria, inclusive os de escalão político, como Patrícia Bullrich, Luiz Petri. São pessoas que conhecem do assunto. No caso da Patrícia Bullrich, 4 anos foi ministra na mesma carteira em termos do governo do Macri e ela fez um trabalho muito bom em combater o narcotráfico e diminuir a delinquência. Hoje tem uma cidade que se chama Rosário, na província de Santa Fe, ao norte de Buenos Aires, que está tomada pelo narcotráfico. Tomada. A cidade de Rosário é narcotráfico. E eles avisaram que vão colocar as forças de segurança argentinas para começar a combater isso. Então, me parece que sim, tem um articulador muito bom no Ministério do Interior, que seria um Ministério de Assuntos Institucionais do Brasil, equivalente, o Guillermo Francos, uma pessoa de bom trato com a oposição e que deverá fazer o corpo a corpo no Congresso Nacional. Mas eu acho que começou bem e reforçando. Você sabe que uma das características, por exemplo, de ontem foi que os militantes limparam a Praça de Maio. A Praça de Maio sempre fica absurdamente suja quando tem alguma manifestação e tudo. Ontem terminou o evento e os próprios militantes limparam a Praça de Maio e deixaram ela impecavelmente limpa. Agora, Gustavo Segré, eu queria que você comentasse também essa crítica que foi feita pelo jornalista do Clarim, que é um dos principais veículos de comunicação da Argentina e que repercutiu também aqui no nosso país, sobre a possibilidade ou não, a impossibilidade dos jornalistas acompanharem ali o primeiro escalão. É um erro também, eu concordo com o Piperno. Primeiro, por uma questão de tradição, e segundo, que você não pode cercear a liberdade de expressão, mesmo que seja para ver o que você está fazendo. Posso publicar, não posso publicar? O médio tem que estar se ele desejar estar, e as portas sempre deveriam estar abertas. Estamos falando de uma jura de ministros, é um protocolo muito interessante até para divulgar. E aí, em relação aos tuiteiros que mencionava Piperno, o Milei em si, ele se apoia muito nas redes sociais e os seus seguidores também. Mas isso não justifica a impossibilidade da imprensa tradicional, de rádio, TV, escrita,
de estar aonde quiser que esteja, porque devemos lembrar que, na maioria dos casos de corrupção, de investigação, de delitos, surge através de algum âmbito jornalístico. Muito importante que esteja. Não, eu concordo absolutamente com o que o Segré falou e o Piperno. A pessoa que está ali, o repórter de rua, a gente conhece o trabalho duro deles, dificílimo, e muitas vezes eles não têm um determinado posicionamento ideológico, eles estão ali fazendo o papel dele. Às vezes o posicionamento é diferente do posicionamento do órgão ali, da empresa que eles trabalham, da linha editorial. Então, eu acho péssimo quando se agride jornalista, seja de esquerda, seja de direita. Eu vejo que, nesse sentido, a sociedade americana é muito mais evoluída. Naqueles protestos violentos de 2020, muito violentos, dos antifas e do Black Lives Matter, né, ali por volta de junho e julho, eu lembro de uma imagem do jornalista da Fox News, né, e claramente esses grupos eram de esquerda, e um jornalista da Fox News em Nova York, ali no centro de Nova York, e o pessoal respeitando o trabalho do jornalista da Fox News, entendendo que ali ele estava fazendo o trabalho dele, ele não estava tomando partido, ele estava trazendo os fatos do jeito que eles são. Agora eu quero falar um pouquinho também sobre a correria que foi montada, ou a organização, digamos assim, para que autoridades de ambos os lados da polarização brasileira pudessem participar dessa posse, porque a gente teve o chanceler Mauro Vieira que esteve lá. De alguma forma, houve um planejamento para que Mauro Vieira não cruzasse com o ex-presidente Jair Bolsonaro, para que não criasse uma situação constrangedora. Por conta disso, o próprio presidente da República, Lula, também não participou da posse de Javier Milei. E como que fica essa polarização brasileira sendo exportada para a Argentina? Vamos dizer a polarização tipo exportação, hein, Luiz Felipe Dávila? Olha, certamente deu muito trabalho para o cerimonial da posse, porque tinha que acomodar isso, tinha que ter um fluxo ali de pessoas, tal. Deu muito trabalho para o cerimonial. Mas o importante é que foi o Mauro Vieira representando o governo brasileiro, estava lá Jair Bolsonaro, que representa essa afinidade ideológica com o Milei. E, gente, precisamos aprender a conviver de maneira civilizada novamente, todo mundo, direita, esquerda, governo de que entrou, governo que saiu, porque se a gente não aprender a conviver de maneira civilizada, nós não vamos superar esse enorme problema da polarização política que só piora a qualidade do debate público, piora a qualidade da discussão e faz com que políticas públicas sejam cada vez mais deturpadas pela ideologia, ao invés de focar em melhorar a vida das pessoas. E, no fundo, todo mundo que está no poder quer lá melhorar a vida das pessoas. Então, eu acho que pode ser um bom exemplo para a gente começar a reconstruir pontes ou pontilhões de entendimento e de diálogo para voltar a uma normalidade que eu confesso que eu estou morrendo de saudades. Piperno, você acha que dá para reconstruir essas pontes? Tem que dar, é uma questão de ser mais ou menos civilizado. Não, tem que dar não, eu quero saber se você acha que dá. Depende muito de quem serão os atores aí no curto prazo. Agora você vê, por exemplo, a Argentina, nesse sentido, ela dá um bom exemplo, porque o presidente Fernandes, obviamente, um rival aguerrido aí do Milei, eles pensam diferente, eles estão em polos opostos. O presidente Alberto Fernandes, a vice Cristina Kirchner e tal, eles foram lá e deram posse ao Milei. Cumpriram o rito. Qual é o problema? Exatamente, cumpriram o rito. Se existe alguém aqui no Brasil que não cumpre o rito, lamento muito, mas é uma questão, inclusive, até mesmo de respeito ao eleitorado cumprir esse rito. Se o sujeito já foi eleito em algum dia e eventualmente não é reeleito, não tem essa chance, ele pode voltar amanhã, depois. Então ele não pode praticar aquilo que ele não quer para ele no futuro. Ô Gustavo Segré, de que forma que isso bateu aí? Não, além do mais, Piperno, você está esquecendo que a própria Cristina Fernandes não entregou a faixa presidencial para o Macri em 2015. É a mesma. Exatamente a mesma que ontem se divertia na posse do Milei, mas ela mandou o capacho dela. O Alberto Fernandes deve ter perguntado: e aí, chefa, entrego a faixa ou fico quieto? Não, entrega, pode entregar, não tem problema. E aí ele foi e entregou, é um cheater, o cara não serve para nada. Vai ficar no ostracismo e vai ficar lembrado como o pior presidente da história da Argentina. Então, não é simbólico. Se ela tivesse entregue ao Macri, você estaria certo. Mas ela não entregou ao Macri em 2015. Não, ela não, mas o Alberto Fernandes... Veja, e a diferença dela para o Macri, do ponto de vista ideológico, é até menor do que a do Alberto Fernandes para o Milei.
Né? Esses estão realmente em polos muito distantes. E ele foi lá e entregou. Agora, é preciso também que a gente entenda, é fato que o presidente Alberto Fernandes fez um governo muito ruim, mas é preciso que a gente entenda que a Argentina não começou em 2003. A Argentina já teve inflação de 4 dígitos, lá de 3.000%. A Argentina já teve corralito, né? A Argentina teve muitas coisas exóticas. Veja, para não ir tão longe, de 40 e poucos anos para cá, a direita argentina ela já arrumou guerra, corralito e inflação de 3.000%. Mas, peraí, Piperno, eu preciso te responder. Você está enquadrando à direita um governo ditatorial, militar. Não, para mim um governo é de direita quando é escolhido por alguém com a ideologia de direita. Agora sim, o Milei, você está certo. Mas não vai me dizer que a Argentina está como está agora se não fosse pelo último governo. Nós já limos no 3 em 1 quais eram os indicadores. Um desastre. Veja, aí que está o negócio. Acabei de falar que o governo Fernandes foi muito ruim. É evidente que a Argentina está mal também pela péssima atuação dele. O que eu estou dizendo, Segre, e sempre faço questão de reforçar isso aqui, que esse não é o pior momento econômico da vida. A Argentina, embora seja muito ruim. O que eu estou dizendo é que a Argentina já teve inflação de 3.000%. Eu diria que hoje é. Desculpa te interromper. Hoje é, e te digo por quê. A quantidade de pobres que tem hoje nunca teve, nem sequer aí em 2001 chegava. Aí o problema foi que em 2001 teve falecidos em função da crise. E isso atrapalhou muito a questão de segurança social, de igualdade social. Mas hoje você tem 25 milhões de pessoas que recebem alguma ajuda do Estado. Sim. E aí uma observação, Evandro, que me parece que vale a pena. No discurso do Milei, ele falou, quem recebe um plano, ajuda social, e vai cortar uma estrada ou uma avenida, não cobra mais. Acabou. Vai atrapalhar o outro que está trabalhando para você receber uma ajuda do Estado, você não cobra mais. E isso vai ser muito legal de ver. Eu quero trazer também um detalhe, né, do discurso inicial ali do Javier Milei como presidente da República, colocando para as pessoas que ele está recebendo o governo da pior forma possível. Você concorda com isso, Alan Gani? Absolutamente. E aí eu discordo absolutamente do Piperno. O desastre argentino, ele foi semeado nos últimos tempos por políticas erradas, equivocadas, desastrosas de esquerda. Controle de preço, inchaço da máquina pública, excesso de gastos, taxas de juros artificialmente baixos, o resultado está aí. Quer dizer, a Argentina até pouco tempo atrás, ela era tida como a Europa da América Latina. 100 anos atrás. Não, que 100 anos? Não, você que faz isso. Você que volta lá em 3 séculos antes de Cristo e falar direita, já fazia isso. Pede pro Segredo explicar. O Milei falou que a Argentina vem em decadência há 100 anos. O que eu digo... Não, a decadência vem há 100 anos, mas os últimos anos, Piperno, se a gente pegar aí os últimos 20 anos, principalmente por essas políticas dos Kirchner... Não é verdade que a Argentina foi fundada em 2003. Foi desastroso. Mas pisou no acelerador, Piperno. Acabei de citar aqui para a nossa audiência que um pouco antes disso, a Argentina teve inflação de 3.000%. A Argentina teve um momento lá com 5 presidentes em um ano. Então, até do ponto de vista institucional, ela estava arruinada. A Argentina teve guerra, a Argentina teve tudo. Mas se a gente pegar... Não, mas isso não tem a ver só ali com as políticas no final da década de 90, o Piperno. O Brasil também enfrentou um período muito difícil e houve um ajuste. O que eles não fizeram, porque as políticas de esquerda lá pisaram no acelerador. Não é verdade, isso é uma desinformação. Não é, que desinformação. Do ponto de vista intelectual, isso é um castelo de cartas que não existe. Ou seja, que não, de 40 anos para cá, a direita argentina arrumou guerra, inflação de 3.000%. Mas você coloca como direita, o que o Segre falou, é a mesma coisa, você pegar o governo militar aqui, ele não tinha uma bandeira ideológica clara, ele era contra os comunistas, mas ele não se vendeu como um conservador, um liberal na economia. Eram tecnocratas contra a esquerda. Aí você bota tudo de errado na direita e aí é fácil, Piperno. Ele exterminar a esquerda, fosse ela comunista, mas ele não era de direita. Fala, Segre.
Vamos lá, a realidade econômica e política argentina tem muito paralelismo com a brasileira. Essa época que Piperno menciona de inflação elevadíssima, 1000%, é a mesma época dos fiscais de Sarney. Eu vivia nos dois países, então dava para acompanhar exatamente um. Depois vem o plano de conversibilidade na Argentina, 2 anos depois vem o início do plano real. A situação é a mesma, vai acompanhando. Agora, Piperno, vou corrigir, inclusive, não foram os últimos 20 anos, porque 2003, 2008, 2009 foram um ano muito bom para a região, inclusive para a Argentina. Isso, perfeito. Superávit gêmeos, comercial e fiscal, mas depois fizeram tudo errado, aí geraram pobreza. É o modelo do populista de esquerda da América Latina. Vai acompanhando. Se você vê os paralelismos dos dois países, são praticamente iguais, até aparecer o kirchnerismo de novo, que quando a Argentina estava na borda do precipício, ele conseguiu empurrá-la. É isso, essa é a diferença. Você vai dizer que o Sarney era de direita no sentido liberal clássico? Claro que não. Pega o Sarney e o Marcel Van Hatten. O que tem a ver um com o outro, Piper? Não tem nada a ver. Um defende controle de preço, inchaço do Estado. Então você chama ele de fisiológico. A direita... Agora, a direita é entendida como defesa das liberdades individuais, defesa do livre mercado... Teve muito pouco. Bom, primeiro que a direita de defesa das liberdades individuais, talvez agora uma fração dela e tal, né? Porque, veja, aliás, ontem... Veja, eu não vou... história ter tido regimes contra que foram contra o comunismo, não significa Gente, arrematem a ideia. Eu não vou viajar. Vocês passarem meia hora debatendo direita e esquerda aqui, a gente não voltar para o nosso tema, eu vou sair aqui do estúdio. 10 segundos. Um dos grandes ícones da extrema-direita europeia estava lá ontem. Viktor Orbán. Alguém que reprime a imprensa, reprime o judiciário e não é exatamente um apóstolo das liberdades individuais. Luiz Felipe Dávila, Javier Milei diz que está recebendo um governo bem quebrado ou mais quebrado do que as pessoas esperavam. Você concorda? Concordo absolutamente. O governo está um desastre. Óbvio que não há transparência nas contas públicas. Você tem dois problemas. Tem o problema do rombo que ele entrega e a falta de transparência nos números públicos. Esse é o problema. E aí você vai descobrindo o tamanho do real rombo, do real desastre econômico, conforme você está na cadeira. Agora, eu acho que essa discussão é completamente improfícua. O mundo vem sendo afundado por duas pragas, que eu chamo, que é o populismo, tanto de direita como de esquerda, e o que eu chamo do nacional-estatismo, que também tem na direita e na esquerda. Não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, de abertura econômica, de liberdade, de empreendedorismo. São duas forças antagônicas que se parecem muito e se unem em torno de uma tese antiliberal. Então, isso é um desastre para o mundo. E não importa se é o Orbán na Hungria, se é a Cristina Kirchner aqui na Argentina, ou o que seja. Esse é o sistema que vem corroendo a credibilidade da democracia, que vem corroendo a abertura comercial, que enriqueceu o mundo nos últimos 40 anos e que vem, pior de tudo, baixo crescimento econômico e matando a perspectiva de um futuro melhor para as próximas gerações. E a gente também precisa trazer o nosso debate, Gustavo Segré, para o ponto central, que é o que Milei vai fazer, então, para resolver a situação. Já que ele foi escolhido para isso, qual é esse pacote de ajuste fiscal que ele tanto narrou ao longo de sua campanha e que não foi anunciado hoje? Você conseguiria cantar aqui no nosso ouvido alguma coisa que a gente possa esperar para esta terça-feira? Se você me pede para cantar, você sabe que eu canto, mas... não nesse sentido, tá? Foi no sentido figurado. Eu sei. Fica tranquilo. Uma das questões é diminuição de 5,5% do PIB em termos de gasto público. Isso vai ser um corte muito profundo de muita coisa e me parece que aí sim cabe o exemplo. O fato de cortar motoristas, secretárias, chefes de gabinete, assessores especiais, isso vai mostrar, pelo menos no intuito, que o objetivo e o compromisso do governo é mostrar com o exemplo que não começou bem com o assunto da irmã, mas é mostrar com o exemplo. Então, não devemos ter nenhuma surpresa em termos de aumento de despesas. Se você vê, por exemplo, o lugar onde Milei vai morar, um lugar que não terá, pelo menos no começo, nenhuma reforma, porque geralmente vem o presidente que quer reformar e mudar a pintura, falou, não há plata, não temos dinheiro, e a situação é muito grave.
Então, ele congelou o orçamento do ano 2023, imagina com inflação de 140% e subindo muito forte. Então, isso vai precisar dar alguns ajustes, mas ele indicou que vai ajustar muito. E aí vem outra questão. Imaginamos que a partir de amanhã o dólar deve subir um pouco, isso vai melhorar a competitividade do exportador, vai diminuir de aos poucos, não é imediato, as retenções, as exportações, o que melhora mais ainda a competitividade, e isso começa a gerar dólares, oferta de dólares que vem do exterior. Como o dólar aumenta, a importação fica mais caro. Isso pode sugerir um programa meio que automático de substituição de importações, pelo menos de produtos que sejam fabricados no país, para não deixar desabastecimento ou aumento de inflação. Mas o problema está no combustível, porque ele vai liberar o preço dos combustíveis. O combustível, para você ter uma ideia, subiram 30% nos últimos dias, 60% nos últimos 2 meses. Isso tem um impacto enorme. Mas por que subem, Evandro? Porque o Estado, o governo anterior da Cristina, te fazia vender ou comprar a imagem de que a inflação estava quieta porque continha tudo artificialmente. E quando você descomprime, a pressão que vem lá de trás para equilibrar esses preços é gigantesca, dá no que dá. Ô, Piperno, então o Javier Milei ele vem com uma balança. De um lado, pesa negativamente a indicação da irmã e revogando um decreto. Por outro, há a possibilidade do corte fiscal aí que possa ajudar a equilibrar isso, embora uma já tenha sido anunciada e a outra a gente está esperando. Acho que o corte fiscal é fundamental porque foi uma promessa de campanha, inclusive, né? Ele foi eleito para fazer isso. Qual o tamanho desse corte a gente vai ter que avaliar quando ele de fato acontecer. É óbvio que toma algumas medidas aí de grande impacto midiático, dizendo que vai cortar assessor disso, daquilo, enxugar o governo, ter menos ministérios, ok. Mas no momento em que entrar de fato nos cortes, aí a sociedade vai sentir mais. Agora, e também precisa torcer para que a Argentina não passe por uma outra catástrofe climática, como aconteceu esse ano, que acabou, inclusive, arruinando quase todas as exportações do agronegócio. Tenho 20 segundos para o Segani. Olha, o Milei vai ter esse grande desafio fiscal, mas ele é um desafio muito mais político do que econômico, passar essas medidas fiscais, porque tem aí os parasitas da política. Agora, a realidade está a favor dele, porque é necessário, muitas vezes, esse pragmatismo ele tem que ocorrer. Se for bem sucedido, a Argentina terá 3 ídolos: Maradona, Messi e Milei.